Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Ótima manhã para você que nos acompanha pela TV Canção Nova. Que alegria ter a sua presença, sua companhia. Estamos chegando, trazendo até você mais um assunto bem interessante. Ontem falávamos como observar, saber lermos os rótulos. E hoje podemos dizer que é uma continuidade de ontem, que foi muito bom, né? Graças a Deus tivemos muitas participações. E vamos conversar hoje sobre a obesidade infantil. É um assunto bem alarmante que tem cada dia mais crescido, né, na sociedade e que devemos ter muita atenção, porque é um risco à saúde da criança, né? Então nós queremos informar, né? O Manhã Viva é aqui para formar e informar você, principalmente você que é mãe, você que é dona de casa, a ter o cuidado, a atenção, já uma educação alimentar para o seu filho, desde criança. Isso é muito importante, não é moda, isso é saúde. Então, se você ama o seu filho, se você quer cuidar do bem-estar do seu filho, pensando no futuro, vamos então observar e tomar este cuidado. Então, o Manhã Viva hoje quer te ensinar, né, te ajudar. E vamos conversar juntos sobre esse problema que tem sido alarmante a cada dia mais, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E para conversar conosco está aqui Larissa Mendes. Bem-vinda, Larissa, que é professora do Departamento de Nutrição da UFMG e é envolvida em pesquisa sobre a obesidade infantil e a importância da nova rotulagem dos alimentos. Vamos estar falando sobre isso também, viu, gente? E a Cláudia Dias, bem-vinda, que também é nutricionista e desde 2003 trabalha com a nutrição infantil nas escolas, ensinando as crianças a se alimentarem melhor. Olha, gente, tem muita gente boa aqui, mas também vamos aprender a fazer um biscoitinho gostoso de cacau com a Nakita Agostini Davis. Opa, Davis não, Davis, que também é nutricionista e é de uma alimentação saudável e prática. Ela vai fazer um biscoitinho de cacau. Espera aí que já já você vai aprender a fazer essa receita saudável para os seus filhos. Eu vou chegando aqui à nossa sala de entrevista, já conversando aqui com as minhas convidadas. Bom dia, né? Bem-vindas mais uma vez. E eu gostaria de perguntar, Larissa, qual que é a diferença entre sobrepeso e obesidade? Bem, para a gente que é da área de nutrição, essa diferença a gente avalia por meio de indicadores nutricionais, digamos assim. Então a gente tem o famoso índice de massa corporal, né, que nada mais é do que pegar o peso e dividir pela altura ao quadrado, né? Então a gente é uma continha que a gente faz e aí a gente usa com isso a classificação da questão do sobrepeso e da obesidade, né? Então a gente tem uma classificação para adultos e temos uma específica para crianças. No caso das crianças, a gente usa curvas de crescimento, que normalmente vem ali na caderneta da criança, e todo pai tem acesso, então a gente acompanha, né, esse crescimento e desenvolvimento das crianças com essas curvas. O sobrepeso é aquele estágio antes da obesidade, que a gente fala, né, que seria a criança ela estar acima do peso. A obesidade, ela já é uma doença, digamos assim, estabelecida, né? Então, o sobrepeso, a gente fala que ele ainda é mais fácil de reverter do que a obesidade, que é a doença. Então, a gente precisa tratar a obesidade como uma doença, Rose. Vamos deixar, a obesidade já é o ponto ápice. Exatamente, do sobrepeso, é quando já chegou no máximo. Já chegou no máximo, né? E aquilo gera outras complicações, inclusive para a criança, né? Que são complicações bem precoces. Aumenta a pressão arterial, aumenta os níveis de gordura no sangue, o colesterol. Então, a obesidade, ela realmente tem mais complicações do que o sobrepeso. Mas os dois merecem ser tratados, tá? Com certeza. E como que você olha para uma criança e descobre que ela está acima do peso? Claro que tem coisas que é notórias, né? Exatamente. Mas uma criança que às vezes não está tão aparente, como que se olha? Bem, na verdade, então, a gente também trabalha com outros indicadores. A gente tem hoje uma questão muito séria, que é a gordura na região abdominal. Então, além do peso e da altura, a gente também tem que observar essa questão da composição corporal da criança, que às vezes tem a criança que você olha aparentemente, ela fala assim, não, essa criança tá bem, mas aí você observa uma gordura na região abdominal, então a gente tem também esse parâmetro, né? Mas é isso que eu te falei, é o segmento, é o acompanhamento da curva de crescimento da criança e a verificação desse ganho de peso, né? Então, se a criança, de acordo com esses parâmetros, ela ganha mais peso do que o esperado para a idade dela, então a gente fala, olha, essa criança ou ela está com sobrepeso ou com obesidade.
né? Então, é assim que a gente faz. É um diagnóstico que a gente fala que ele é bem clínico, né? E, como eu te disse, a gente também, dependendo se a criança tiver com obesidade, a gente até pede outros exames, outras questões complementares para a gente avaliar. Com certeza. E aí a gente sabe que ultimamente, nos últimos anos, né, tem crescido muito a obesidade infantil no Brasil. Qual que é a porcentagem hoje? Pois é, hoje a gente tem um problema sério de obesidade no Brasil. As taxas estão em torno de 13% até 17%, né? Então a gente tem algumas pesquisas nacionais que mostram isso para a obesidade. E o problema do excesso de peso que gira em torno de 34% a 40%. Então a gente fala assim, que a cada 3 crianças a gente tem uma criança com excesso de peso. Isso é muito sério. Isso é uma epidemia no nosso país, né? Então, hoje as crianças é bem não estão mais grave. brincando na rua, né? Exatamente. Como antigamente a gente subia em árvore, pulava amarelinha, fazia tanta coisa na rua. E hoje as crianças já não estão mais brincando dessa forma. Sim, né? A gente tem um problema sério com as atividades que a gente chama de atividades sedentárias, né? Que é muito isso, é ficar na frente do tempo de tela. A gente nem fala mais televisão, computador, né? Porque hoje em dia... São tantas telas, exatamente, né? É tudo tão dinâmico, são tantas telas, né? E além disso, a gente tem também outras atividades. A criança às vezes tem que passar também muito tempo estudando. Então, enfim, a gente tem uma série de atividades sedentárias e o brincar ficou muito prejudicado, o brincar ativo, que é isso, que é correr, né? Gastar energia. Ele ficou muito prejudicado nos dias atuais, seja até por uma questão de violência que a gente vive, uma série de coisas, né, da nossa sociedade. E para piorar a situação também, a nossa alimentação também ficou muito ruim. É verdade. Né? Nossa Senhora. Ficou muito na praticidade, na rapidez. Exatamente. E se esqueceu da qualidade. Exatamente. Né? Exatamente. E eu gostaria também de falar um pouco sobre a questão da educação dos pais, porque eu acho que tudo começa pela cabecinha dos pais, né? Como que os pais também precisam se reeducar para educar os seus filhos? A Cláudia podia falar também? Bom dia. Nós hoje estamos numa sociedade que, por causa da correria, né, e da praticidade, ela desembala muito mais do que descasca. Né? E isso é um complicador. Outra questão é a forma de pensar. Ainda está muito comum as pessoas falarem, é criança, deixa comer o que quiser. E é exatamente nessa fase, na primeira infância principalmente, que a gente deve estimular os bons hábitos alimentares. Porque é nesse momento que a gente vai estar formando, desenvolvendo o paladar para os alimentos saudáveis. Então, ali a gente deve ter uma oferta de alimentos mais naturais, de cores, texturas e formas diferentes. As crianças vão aprender a gostar desses alimentos se eles forem oferecidos diariamente, de uma forma tranquila. Né? É muito importante que isso aconteça tanto em casa, também na escola. Né? Com certeza. Larissa, ontem eu estava vendo também, estudando o assunto de hoje, né, um documentário sobre a obesidade infantil. E uma médica falou que uma criança obesa, ela foi pedir os vários exames, né, de sangue rotineiros, e os exames, os resultados daquela criança, era como um resultado de um senhor já de idade, terceira idade, de 60 anos. É isso mesmo. Então, ele estava com colesterol elevado, diabetes, até os joelhos dele já estavam começando a ter problemas por causa da obesidade. Uma criança de 6, 7 anos. E ela assustou. Isso, infelizmente, é muito comum. Eu tenho crianças no consultório com 5, 6 anos, com colesterol alto, com os níveis de triglicérides altos. Crianças que já têm dificuldade, às vezes, de se levantar, de correr, e que se sentem já diferente das outras crianças. Elas começam emocionalmente também a não estar bem por causa dessas questões. E elas começam a ter uma certa depressão, não sai da cama. Essa que é a nossa batalha, que acho que a gente precisa encarar a obesidade com mais seriedade. Eu acho que as pessoas ainda não acreditam, né, que a criança obesa ela também está doente, porque não é só a obesidade, né? Normalmente ela tem uma série de alterações e aí está o fator complicador.
E eu acho que é por isso a questão da seriedade, a mudança do ambiente alimentar da casa é fundamental, né, para a gente conseguir sucesso. Então, assim, se os pais também não estiverem dispostos a colaborar e a mudar, é muito difícil a criança mudar. Porque quem faz as compras de casa? Normalmente são os pais, né? Não há criança... Eles são muito pelo olhar. Exatamente. Se a criança vê o pai e a mãe fazendo, ele vai fazer também. Exatamente. Né? A criança vai aprender. Também neste documentário, uma criança estava fazendo birra porque a mãe não dava o salgadinho. Isso. Ela estava tentando tirar. E o pai, ele comprava fardos e fardos de refrigerante, de 2, 3 litros, porque todo dia se tomava refrigerante na casa. Então, quando eles começaram a tirar, a criança esperneava no chão, fazia birra. E a mãe dizia, mas é isso todo dia. Então, para ele ficar quieto, a gente dá comida. Então, aí eu pergunto também, né, Cláudia, você que tem já esse trabalho com as escolas e com os pais, o pai e a mãe também precisam ter esse poder, né, assumir a autoridade também nesse momento de serem firmes com os filhos, não é verdade? Com certeza. Nós estamos remando contra a maré, né? É uma situação muito complexa, onde a criança hoje fica em frente às telas, onde a propaganda dos alimentos que a gente chama de ultraprocessados, que são os mais inadequados, aparece sem nenhuma restrição nos horários infantis. As embalagens são embalagens coloridas, atrativas. Para chamar a atenção justamente. Que tem significado para as crianças. Então, fica muito complicado. Se você vai a um supermercado, os alimentos menos saudáveis são aqueles que estão ao nível do olhar da criança. É verdade. E aí você ainda encontra em vários supermercados um carrinho para a criança colocar aquilo que está na linha do olhar dela. Quando você consegue fugir disso, a hora que você vai para a fila para pagar, tem uma série de alimentos inadequados cercando a fila. Então fica muito complicado. O que a gente tem que fazer? Empoderar esses pais, mostrar para eles a seriedade de todas essas questões, trazer ele para pensar melhor sobre o assunto e empoderar as crianças também, porque elas são muito inteligentes e a hora que elas percebem como que a coisa funciona, elas mesmas começam a questionar e a mudar. Muito bem. Gente, a igreja também católica está preocupada com essa situação da obesidade infantil. Por isso, nós vamos acompanhar agora um VT falando do trabalho da Pastoral da Criança nesta luta. Vamos ver. Em poucos lugares, fartura. Alimentação rápida, mas pouco nutritiva. Em outras realidades mundo afora, o pouco. O ser humano vivendo em condições de miséria, em meio à subnutrição. O número detalhado pela ONU surpreende. Mais de 2 bilhões de pessoas no planeta sofrem de deficiências nutricionais. Cerca de 150 milhões são crianças com menos de 5 anos que têm dificuldade de crescimento por falta de alimentação. O restante tem obesidade ou sobrepeso. O problema é enfrentado na família da Tamires. O caçula Carlos está acima do peso ideal, fruto de uma alimentação desregrada. Todo dia lanche e refrigerante. E vocês tinham consciência, assim, dos malefícios aí, do mal que esses alimentos fazem? A gente tinha, né? Mas era costume. Tudo só ficou diferente depois dessa parceria. A Andréia é mais uma agente da Pastoral da Criança, organismo de ação social da CNBB que trabalha para promover o desenvolvimento infantil. Fundada pela doutora Zilda Arnes há mais de 30 anos, a Pastoral está em todos os estados brasileiros e em outros 17 países. Essa ajuda acontece por meio de orientações básicas de saúde, educação, cidadania e, claro, nutrição. Produtos não industrializados, mas que sejam coisas naturais, que eles trabalhem priorizando a vida e a importância da saúde dos filhos deles. Depois do acompanhamento que fizeram com Carlos, o garoto já perdeu 5 quilos e mudou os hábitos. Agora é tudo bem regrada, né? Mais verduras, legumes, nada de refrigerante, só suco.
Agora ele faz atividade física, né? Ele corre, ele brinca. E quando você vê essa criança nascer e vê saudável, é uma gratificação muito grande. E isso é recompensador. Olha, gente, antigamente, né, a pastoral da criança trabalhava com crianças subnutridas, né, magras demais. Hoje já tem que orientar as crianças obesas. Olha como reverteu o nosso quadro, né, Larissa? Na verdade, a gente fala, a reportagem, ela traz isso de maneira bem interessante, que o ambiente que a gente vive hoje, ele é obesogênico, ou seja, ele propicia a atividade sedentária e também propicia o consumo alimentar não saudável. É isso que a Cláudia colocou. Falta de nutrição. Exatamente, né? É muito interessante, né? Que na verdade o ambiente que a gente vive, a gente até usa um termo que é um pouco radical, que chama que é um ambiente tóxico, né? Ou seja, a gente o tempo todo está sendo contaminado, né, por todas essas questões que a Cláudia colocou. É a publicidade exagerada desse tipo de alimento, o estímulo a consumir, acreditando que esses alimentos têm alguma alegação saudável, quando na verdade não tem, né, justificativa alguma. Para ser saudável, a nossa alimentação tem que ser mais próxima do natural, dos alimentos in natura. Então, a Cláudia colocou isso muito bem. A gente precisa desembalar menos e descascar mais, né? Algo que está virando quase um dogma da gente da área da nutrição. E aí a gente tenta, né, dentro desse ambiente obesogênico, pensar como que a gente vai reverter esse problema que hoje é tão sério, né? Então, além de tudo, a gente precisa também de políticas públicas eficientes nesse sentido. Então, essa mudança de rotulagem, né, programas de educação alimentar e nutricional nas escolas, que é onde as crianças passam a maior parte do tempo, isso é primordial. O dia todo, né? Exatamente, isso é primordial, a gente ter, né, educar a criança para ela ter consciência da alimentação saudável. Então, eu acho que a tarefa, ela é árdua, mas ela é bem bacana, né, de empoderamento das crianças. E, Cláudia, como que é feito esse trabalho nas escolas de informar e de formar os professores a partir deles? Bom, eu acho que é importantíssima a parceria entre o professor e o nutricionista, porque o professor ele é importantíssimo para a criança, ele é a referência da criança. Então, se a gente faz um projeto junto com o professor, né, e ele entende a importância desde as atividades deles serem pensadas de uma forma, né, que não induza ainda mais ao uso desse tipo de alimento, porque às vezes a gente vê um dever de casa, de matemática, lá ensinando a contar quantas balas, mais quantos bombons, então isso mesmo, um pirulito desenhado na capa né, e por que de um não mudar para caderno. uma fruta, né? Então isso está tão no dia a dia das pessoas que elas não param para pensar que pode ser de uma outra forma, né? Então isso é uma atividade feita pelo professor, mas na hora que a gente busca fazer quando eu faço um trabalho numa escola, geralmente eu vou ver com o professor o que está acontecendo naquela turma. O que a gente precisa de fazer, e a gente cria um projeto específico para trabalhar aquela questão. Então, às vezes, as crianças não querem provar mais as frutas. Então, vamos conversar sobre isso? Vou contar uma história rapidinha. Teve uma vez que umas crianças de uma sala falaram comigo que estavam todas comendo um determinado biscoito porque tinha uma raspadinha e eles queriam ganhar o dinheiro. Então nós fomos para uma roda, vamos conversar, o que está acontecendo? Você já comia esse biscoito? Ah, não, eu estou comendo por causa da raspadinha. E você também não? Por causa do brinquedo, na verdade. Era uma raspadinha que dava dinheiro, no caso desse específico. E no final a gente foi conversando, você já ganhou o dinheiro? Conhece alguém que ganhou? Não. Então eu fui só estimulando. No final eles falaram assim, uma criança virou e falou, estão me enganando. Olha. Porque eu não comia isso, eu não comprava isso, a gente não comia, a gente não comprava, está todo mundo comprando e ninguém ganhou nada. Dinheiro. E aí eles chegaram à conclusão que o único que tinha ganhado dinheiro era o dono da indústria. Então, esse tipo de questionamento, essa conversa que a gente tem que levar para eles, porque eles são muito inteligentes. Com certeza, estimular, isso é importante. Vamos para um brevíssimo intervalo e já já voltamos conversando sobre obesidade infantil. Espero você. Manhã Viva de volta e graças a Deus a Canção Nova não para.
somos uma obra de evangelização e nós vivemos da ajuda, da colaboração dos nossos sócios e benfeitores desta obra. Por isso agora está muito mais fácil, mais prático de você nos ajudar através do seu celular. Você baixando aí no seu celular os aplicativos da Canção Nova, você pode também encontrar meios para estar fazendo a sua doação, né? São várias formas, pelo cartão de crédito também ou pelo boleto online. Então é uma forma prática, rápida, aqui na palma da sua mão, para você, para você continuar ajudando esta obra de evangelização ou até se tornar um novo sócio, quem sabe. Será muito bem-vindo, desde já, Deus lhe pague. Eu estou aqui com a Nakita, que também é nutricionista. Nós estávamos conversando aqui, bem-vinda, viu, Nakita, no Manhã Viva? Olha que bonitinha que ela tá, gente, a touquinha, tudo combinando aqui de frutinhas, não é pirulito. Não. Como nós falávamos no bloco anterior, é de frutinhas. Isso mesmo, para uma alimentação saudável, né? E ela é da Bem Nutrido, né? O Bem Nutrido tem um trabalho muito bonito, né? Gostaria que você falasse pra gente como que é esse trabalho que vocês desenvolvem. Certo. A Bem Nutrido é uma empresa, a gente está como cantina escolar, atualmente em 4 escolas aqui em Belo Horizonte, na região. E a gente é uma cantina com a proposta de alimentação saudável mesmo. É levar para dentro da escola opções mais saudáveis, pensando mesmo na saúde, como as meninas já falaram, na saúde das crianças. Então, a gente fabrica os nossos salgados, a gente só trabalha com suco natural. Os fornecedores que a gente seleciona, né, que precisam ser produtos terceirizados, a gente faz uma seleção para verificar a qualidade mesmo daquele produto, para ele ser o menos processado possível. Então, a gente tem essa proposta e aí nas escolas, a venda dos alimentos estão... são essas opções mesmo, dos salgados, dos biscoitos, dos bolos, todos fabricação da Bem Nutrido. E a gente tem um kit lanche também dentro das escolas que a gente trabalha, que é o kit lanche. O pai não tem tempo de preparar merendeira, essas coisas, então contrata o kit lanche com a Bem Nutrido e aí o lanchinho vai estar todo dia ali, suco natural, fruta, uma opção mais saudável de lanchinho. Aí com isso a gente expandiu para coffee breaks para empresas também, que foi uma demanda. Olha que legal. E os adultos também estão precisando Estão também querendo, né, sair da obesidade. Exatamente. E coffee break empresarial, kit lanche empresarial para certos eventos. Então hoje a gente já está abrangendo além das crianças, porque, como a Larissa até disse, tem que começar dos pais, né? Conscientização dos pais para trazer para dentro de casa os alimentos mais saudáveis. Então, gente, olha que dica fantástica. Você que é pai, você que é mãe, você que é professor e você fala, meu Deus, mas a gente não tem para onde ir, a quem recorrer para nos ajudar, né? Tudo é tão rápido, tão... Olha aqui, é uma grande opção, né? Então você pode, além de Belo Horizonte, tem outras redes já fora ou ainda não? A gente tem com uma cantina em 7 Lagoas, e uma escola em 7 Lagoas e as outras 3 aqui em Belo Horizonte. Olha, e como nós somos, né, uma TV nacional, esse programa vai para todo o Brasil, quem sabe aí, né, outros lugares do país vão querer entrar em contato com vocês para saber o trabalho, né? Abrir outras franquias, né? Sim, adquirir os produtos. Quem sabe, né? É uma grande oportunidade, né? Nós que estamos aí nesse combate à obesidade e é preciso cada vez mais, principalmente com as crianças, viu, gente? Porque senão daqui a pouco a gente vai ter crianças já morrendo muito cedo, né? Exatamente. E a gente não quer isso. Exatamente. Né? Nós não queremos e com certeza você, pai e mãe, não quer perder o seu filho muito cedo. Então, atenção aí à alimentação. E você vai fazer para nós um biscoito de cacau. Exatamente. O que você vai precisar? Uma receitinha bem simples, assim, dá para fazer em casa, uma opção muito melhor do que o pacotinho comprado pronto. Bom, nessa receita a gente utiliza farinha de trigo. Aqui a gente está usando a farinha de trigo branca, mas tem a opção de usar integral também. Não tem problema, pode usar mesmo a farinha branca. A gente faz uma proporção, a gente vai usar outro tipo de farinha também para agregar mais nutriente nessa receita. Então aqui a gente está usando a branca e a gente vai usar a farinha de aveia também. Ótimo. Então a gente vai colocar mais nutriente dessa forma. E se quiser só usar de aveia, pode ou não? Algumas receitas, essa por exemplo, pode ser que ela fique um pouquinho mais sequinha. Certo.
Mas vale o teste é válido em casa, vamos experimentar aumentar a proporção do integral, diminuir da farinha branca, ou deixar 100% integral, ou com a farinha de trigo e a de aveia integrais. Então, dá pra gente fazer alternativas, né, da receita. Muito então, bem. Então, são aqui 100 gramas de farinha de trigo branca. O açúcar que a gente coloca é o açúcar mascavo, porque ele é um açúcar que tem mais nutriente, né? Ele foi muito menos processado, então é uma opção muito melhor. Foi mais ou menos uma xícara de farinha branca. Aqui para essa receita é um pouco menos de uma xícara, isso. E o aqui mascavo? 25 gramas de açúcar mascavo, mais ou menos 2 colheres de sopa. Certo. Aí a gente coloca também manteiga. Aqui a gente utiliza a manteiga mesmo, não é margarina. Então a manteiga de verdade. É a manteiga. E para alternativas também para receita, a gente pode fazer com óleo de coco. Tem pessoas que são intolerantes ou por alguma opção não consomem manteiga, né? A gente pode pôr o óleo de coco, aí põe uma proporção um pouquinho menor, uma quantidade menor, porque o óleo de coco ele faz render um pouco mais a receita. Então aqui mais ou menos são 100 gramas de manteiga, né, aqui no caso. E aqui a gente está usando o cacau, o chocolate 50% cacau. Mas dá para usar o 100% também. Essa receita, a gente testou várias receitas e pensando na palatabilidade para as crianças que ainda não estão acostumadas com um produto menos doce. Então, é um processo mesmo ir retirando e mudando o hábito dessas crianças. E é verdade que se a pessoa fica uns 40 dias sem comer assim muito açúcar, ela já vai acostumando o paladar? Sim, o ideal é a gente ir reduzindo mesmo o açúcar aos poucos, porque é tudo questão de hábito. A recomendação para crianças é que até os 2 anos a criança não precisa ter contato com nenhum produto que leve açúcar. Então, assim, essa receitinha tendo o açúcar mascavo, ela é justamente para crianças acima de 2 anos. Sim. Então, dá pra gente colocar uma fruta desidratada nessa receita ao invés do açúcar para fornecer para uma criança mais nova. Entendi. Porque a criança não tendo esse contato, ela não vai ter o hábito do produto mais doce, ela não vai, o paladar dela não vai pedir produtos mais porque doces. a criança nasce sem nada, né? Sem ela é contato pura. nenhum. Né? Então, quem começa a pôr os hábitos é a mãe. Exatamente. Né? Então, quanto mais produtos, alimentos doces a gente fornece, mas a gente está incentivando esse paladar pedindo produtos mais doces. Olha, gente. E aqui a farinha de aveia, 50 gramas de farinha de aveia integral. Porque a aveia tem nutrientes também muito bons. E essa é bem fininha, né? Essa é a farinha mesmo. Porque a gente tem o farelo, que é uma parte mais fibrosa, e a gente tem a aveia em flocos, também, que é quase que o grão por completo. Então aqui a gente usa farinha por questão da textura mesmo do biscoito. E agora a gente coloca a mão na massa. É na mão mesmo. Tem que amassar, né? Não tem jeito. Isso, aí a gente mistura. E é interessante, o cheirinho aqui do cacau, né? É diferente. É maravilhoso. É muito bom, gente. E o cacau é um produto, é um alimento, né? Que ele é rico em antioxidantes, ele tem propriedades muito boas, ele tem muito triptofano, que é um aminoácido que auxilia até no bem-estar, né? A gente já prioriza aí a felicidade de quem está comendo. Já fica mais feliz, serotonina, mais animada. A gente estava até conversando, né, no bloco anterior, de crianças que estão ficando depressivas, desanimadas, né? Exatamente. Que não tem mais vontade nem de brincar. Nossa Senhora, quando eu era criança, eu não via a hora de ir para a rua brincar. A minha mãe falava, quando eu chegava da escola, eu ainda tinha que ajudar a limpar a cozinha. Eu não via a hora de lavar a louça. Minha mãe falava, seca a louça. Mãe, secar também? Aí é judiação, né? Deixa eu brincar. No caso, você lavava a louça. É diferente, né? Gastava energia. Gastava energia. Já tinha gastado na escola. Aí almoçava, a minha mãe fazia ela ajudar na cozinha para depois eu brincar. Porque já tinha que ter responsabilidade desde pequeno, né? Exatamente. Eu não via a hora de sair para a rua para brincar, ir para casa das minhas colegas, brincar de boneca, de amarelinha. Hoje em dia as crianças chegam da escola e pegam o celular, vai deitar, vai jogar videogame. Então a questão das telas, né, que a Larissa até falou, é super
E o Rose, tem que preocupante. Tem que chamar atenção E também. é mesmo, o biscoito né? da Nakita, que só tem... São quantos ingredientes, Nakita? 5? São 5 ingredientes. Cinco. É, e se a gente pegar um biscoito industrializado, né, a gente vê Vamos a quantidade contar muitos absurda de ingredientes. ingredientes. Então, Rose, Muitos isso aí eu acho que corantes, tem... conservantes. Exatamente. A gente tem que E olha, pôr é a mão na interessante massa. que a criança pode até brincar, a mãe brincar com o filho, que vira uma massinha também, Isso. né? De modelar. Eu ia até falar isso, que levar a criança para dentro da cozinha para fazer junto, instiga ela a querer experimentar, a conhecer o alimento. Hoje em dia as crianças não reconhecem os alimentos, porque vem tudo no pacotinho, vem tudo pronto já na mão dela. Ela não pega na textura das frutas. Então tem criança que, a gente trabalhando na escola, eu já tive caso de criança de não querer encostar na fruta, de ter ânsia de vômito por encostar. Não era pôr na boca, era encostar na fruta. Que isso? E a gente vai fazendo um trabalho de incentivar mesmo, a conhecer a textura. Porque a gente... voltando um pouco, lembrando um pouco do documentário, porque foi muito feliz mesmo a moça que fez, né, esse documentário. Ela perguntava para as crianças assim, que legume é esse? Era uma berinjela. A criança falava assim, beterraba? Abobrinha? Demorava para acertar, porque elas não conheciam. Elas nunca tinham visto aquele legume, né? Então, gente, realmente é uma questão de educação e formação, né? Com certeza. Que está faltando. E também, Nakita, você falava para mim que vocês também fazem um trabalho, né? Você faz um trabalho aqui no Santa Rosa, no Núcleo Santa Rosa, Sim. de atendimento também. Eu trabalho também com atendimento aqui no Núcleo Santa Rosa, aqui na região, né? E a Cláudia Dias é focada bem no atendimento das crianças. Aí as crianças em consultório não é um público que eu trabalho, mas eu trabalho com gestantes, então a gente já está precavendo aí, a gente consegue prevenir, né, diversas doenças no pré-gestacional, no gestacional também. E trabalho com adultos no geral também. Muito bem. Daí quem quiser também conhecer melhor o seu trabalho, né? Pode procurar também o Núcleo Santa Rosa. Isso. Além da cantina. E agora a massa está pronta. A massa está pronta. Olha que bonita. A textura dela é bem firminha, assim. Então, exatamente, a criança manipulando é ótimo. Vai brincar como se fosse de massinha. O cheiro tá muito bom, viu? Aí a massa prontinha, o que a gente sugere para fazer o formatinho do biscoito? A gente pode fazer um biscoitinho redondo, tipo um cookiezinho assim, e já põe no tabuleiro para assar, sem problema nenhum. Uma Mas bolinha. a gente, uma bolinha. Mas a gente sugere também, para ficar mais divertido, fazer os formatos. Sim. E aí, pra gente fazer o formato, pra massa não grudar toda, a gente abrir o biscoito ficar como aquele ali, a gente põe um plástico, que é justamente se não gruda tudo no rolo. Entendi. E aí a gente pega o rolo pra abrir um pouquinho essa massa. Olha que bacana, hein? Esse plástico é aquele comum de supermercado, Plástico né? comum, exatamente. Não que a tem gente segredo, tem em casa. não. Pode fazer com aquele plástico filme também, né? Aquele interessante. EVA. E aí, ó, abriu, ainda tá grossinha a massa. E aí a gente vem cortar. Então, é só comprar as forminhas, que são baratinhas. Vários formatos. E hoje em dia, aí dá pra gente até tentar competir um pouco, né, com os ultraprocessados. Comprar forminhas nos formatos que as crianças, dos desenhos que as crianças Que vai gostam. chamar a atenção da criança. Exatamente. Vai ficar bem lúdico, né? Exatamente. Então, assim, como essa massa já tem a manteiga, né, ou se for pôr o óleo de coco, aí não precisa forrar. untar o tabuleiro. Mas pode colocar também um papel manteiga para evitar. Mas não precisa, não tem essa necessidade de untar, não. E aí o ideal precisa estar ligado? Isso, aí a gente pré-aquece o forno a 180 graus. Vou dar uma ligadinha aqui. Sim. Tá já pré-aquecendo o forno. E aqui um formatinho de coração, de estrelinha. E a criança pode até fazer um bonequinho. O formato que ela
quiser usar a criatividade, aí a gente já trabalha os outros sentidos da criança também. Também é o momento da mãe estar conversando com o filho, né? Perguntando como que está a escola, os amiguinhos. Exatamente. Porque hoje em dia também os pais têm pouco tempo, às vezes, né? Para sentar, conversar, né? Fazer a tarefa junto. É o momento também de se conhecer, conhecer mais como o seu filho está vivendo, né? Com certeza. E, às vezes também, às vezes não, acho que a maioria das vezes, né? A obesidade está ligada a muitos problemas emocionais, né? A coisas que as crianças não conseguem resolver, e aí começa ansiedade, e aí vai para esse lado da comida, né? Um dos pontos que vai para comer mais. Sim. E que a mãe precisa estar atenta também a isso. E hoje em dia, o mundo muito virtual, né? As crianças não conseguem, não aprendem a se expressar, a falar o que está sentindo. Não tem esses momentos mais de conversa. É verdade. A gente vê que tem casos de crianças contarem que os momentos mais divertidos em casa é na hora que acaba a luz. Porque é a hora que senta todo mundo para conversar. Acende a vela. Ninguém tem Wi-Fi para pegar, a televisão não pega, e aí todo mundo conversa. É verdade. Então, o sentar à mesa... E pode brincar assim na vela, de fazer os beijinhos. E o sentar à mesa com a família, fazer refeições juntos, é algo muito importante, né? Que a gente incentiva como nutricionista mesmo. É verdade. Porque é um momento de troca, de aprendizado, é onde que a criança vai ver o exemplo de como que os pais estão comendo, para ele aprender a comer. Ele não aprende a comer só porque falou que é bom e ele vai comer. Ele vai comer porque ele vai ver alguém comendo e vendo que é saudável, né? É verdade. Nós vamos para o intervalo, mas já voltamos para ver como que vai ficar os biscoitos, hein? Espero você. Até já. Manhã Viva de volta, e nós estamos aqui na nossa cozinha. Estou aqui com a Nakita, que já terminou os biscoitinhos. Os biscoitos já estão no forno, né, Nakita? Exatamente. Vai ficar quanto tempo mais ou menos ali? É em torno de 10 a 15 minutos no máximo. Ele deu essa aparência de estar sequinho, assim, da massa já tá crocante, já pode tirar do forno. Porque ele é assim, ó, marronzinho, né, gente? Já é o cacau, já é marronzinho. Eu vou pegar um coração aqui para eu comer um pedacinho, tá? Pode ficar à vontade. Duas coisas importantes que tem que falar da receita. Uma é que se acontecer, às vezes a manteiga ou então o óleo de coco deixou a massa muito molinha, para dar o ponto, ao invés de a gente pôr mais farinha, igual a gente está acostumado para fazer bolo, dá o ponto com cacau. Então pode dar o ponto com cacau, ele vai ficar com um gostinho mais forte de chocolate. E aí a gente está colocando mais nutriente ali no biscoito. Gente, uma delícia. Gostou? Nossa Senhora, gente. E para desenformar, ele tem que estar quentinho ainda, que aí ele já sai do tabuleiro sem quebrar. Se esperar esfriar, corre o risco dele quebrar. Olha, melhor que os industrializados. Muito melhor. Muito melhor, viu, gente? Vale a pena você fazer esse biscoitinho em casa. Mas olha que legal. Nós vamos acompanhar agora um VT que vai falar falar a sedentarismo que leva à obesidade. O Toninho, que faz um trabalho com as crianças. Vamos acompanhar? Sou um dos idealizadores, né, na verdade, da Corrida Fantasia, que é uma corrida com o objetivo principal de combate ao sedentarismo infantil. É uma corrida voltada para a criança, né? Qual que é a diferença, na verdade, da nossa corrida para outras corridas que já existem, na verdade, né? Corridas infantis. A criança, nesse dia, ela é o centro das atenções. Normalmente, as outras corridas, quando acontecem, tem a corrida de adulto junto com a corrida infantil. E a nossa prova não. A nossa prova, a gente faz ela totalmente voltada para a criança, onde que ela é o centro das atenções e a família vai levá-la para ela praticar um esporte, né? Então, assim que surgiu a ideia da Corrida Fantasia. Primeiro é o estímulo familiar, né? Então, o nosso público que vai fazer as inscrições, geralmente já são pais que correm, que praticam alguma atividade física. Então, primeiro seria da própria família estimular a criança a praticar qualquer modalidade esportiva, né? A prática de atividade esportiva. Então, acho que essa seria realmente o combate ao sedentarismo. Nós educamos pelo exemplo, né? Se os pais também têm uma vida saudável, se os pais têm costume a praticar algum tipo de esporte, acaba que o filho se espelha nele e acaba reproduzindo isso também. A gente tem hoje uma taxa muito grande aí de videogame,
games, onde a criança fica muito tempo dentro do quarto, a próprio computador, tablet, celular. Então a criança acaba não estimulando que antes, na nossa época, a gente não tinha isso. Então a maneira que a gente tinha para se divertir era brincando na rua, nos parques, né? Então com certeza o embaixo aí, com certeza, é a tecnologia. Com o avanço da tecnologia, né, com o avanço como pode dizer assim, das oportunidades que nossas crianças estão tendo hoje, com uma outro tipo de cultura, né, na sua criação, menos elas estão fazendo atividade física. Hoje em dia nas escolas não é mais obrigatória a prática da atividade física, né? Antigamente, na nossa época, quando a gente ia para a educação física, você tinha que fazer a aula. Hoje em dia não é obrigatório mais. Algumas crianças têm a opção de fazer ou não. Menos tempo elas estão fora de casa brincando na rua. É muito raro hoje em dia você ver uma criança brincando na rua por N fatores. Por que a gente criou, na verdade, a corrida fantasia? A gente sabe que a gente está com o índice de obesidade aumentando a cada ano, né? Não só no Brasil, mas no mundo. Pensando em estatísticas, a Organização Mundial de Saúde, ela já apresentou para a gente no ano de 2018 que praticamente 63% da população mundial está acima do peso. Uma entre 3 crianças estão com sobrepeso, né? E aí que veio a ideia, na verdade, de fazer uma coisa voltada para a criança, para estimular a prática esportiva e, ao mesmo tempo, fazer esse trabalho de conscientização dos pais para incentivo aos hábitos saudáveis em seus filhos, entendeu? A corrida ela começou em 2017, né? Foi a primeira etapa em outubro, no mês das crianças, que a gente pensou nesse mês propício mesmo para trabalhar esse tema nosso. No primeiro ano de participação dela, a gente teve 245 crianças inscritas nessa prova. A nossa meta inicial era trabalhar com 100, mas a gente teve uma demanda tão grande, né, de público e interesse, que a gente acabou chegando nesse número de praticamente 250 crianças participando da prova. E em 2018, acabou que a gente teve a ideia de levar para outros locais também. Então a gente criou, na verdade, um dos maiores circuitos de corrida infantil do Brasil, que é o circuito de corrida fantasia. Primeiro as inscrições, né, pelo site da Movimenta. E na data da retirada do kit, um dia antes da corrida, os responsáveis das crianças vão no local, faz a retirada com a gente. E no dia seguinte está marcada o horário da corrida para eles chegarem pelo menos com 30 minutos de antecedência. Então a nossa corrida é de 2 a 11 anos. Então, para ficar mais organizada, a gente separa de 10 em 10 crianças por idade e vai chamando as baterias. Então crianças correm de certa idade até 50 metros, depois certa idade até 100 metros e crianças de outra faixa etária de 150 a 200 metros. O mais importante, esse estímulo tem que continuar, ou seja, através dos pais, ou seja, através de outras atividades que elas possam ter contato, mas os pais têm que continuar incentivando seus filhos, não só para a questão de estética, mas principalmente para a questão de saúde, de se tornar um adulto saudável. Olha que bacana, gente, que iniciativa bonita, né? De fazer a criança sair do sedentarismo e correr. Ele falava que hoje em dia nas escolas não é obrigatório, né? Educação física. No meu tempo, tinha 3 vezes na semana e o professor fazia a gente correr na quadra e dar várias voltas. Era jogar bola, jogar vôlei. Eu lembro que eu joguei muitos anos handball. A gente ia até sair para outros lugares do estado, né? Que sou do Paraná, para a gente jogar. Porque era incentivado, né? Sim. Agora isso já não tem muito. Infelizmente, a educação física aconteceu isso, né? Ela deixou de ser obrigatória nos currículos, né? E mais do que isso, como ele colocou, né? A gente precisa fazer uma ruptura mesmo dessa questão das atividades sedentárias. E esse é um excelente exemplo de como que isso é feito, né? A gente precisa estimular, na verdade, as crianças. E qual que é a importância da atividade física para as crianças? Pois é, na verdade, ela tem vários benefícios de se fazer atividade física. Primeiro, a questão do bem-estar. Isso que a gente já discutiu aqui, né? Acho que a atividade física está muito relacionada com a questão do bem-estar mental dessas crianças, né? A segunda questão é que, de fato, ela previne o ganho de peso. Então, a gente fala que ela está diretamente relacionada com a questão do peso da criança. A gente sabe que o consumo alimentar e a atividade física, eles, de fato, interferem diretamente no peso da criança, né? Então, tem toda uma questão de gasto energético. Então, de fato, fazer atividade física, movimentar, seja como for, até lavando uma vasilha, né, é fundamental nos dias atuais, né, para a gente gastar energia, já que a gente anda consumindo mais do que o necessário, que a verdade toda é essa. E hoje parece que os pais também estão com medo, de
né, que nem a mãe, vai lavar uma louça, dá uma varridinha aqui na sala, estão com medo de dar esse trabalho. É isso que a gente acabou de falar, envolver a criança em atividades domésticas, desde o cozinhar até em outras atividades, isso é muito importante. Eu acho que isso, inclusive, faz parte do processo educacional. Todos nós aqui, de alguma forma, né, a gente foi educado a ajudar nas tarefas simples de casa. A gente começa assim, com a criança que a gente fala, criança pequenininha, ela pode aprender a juntar os brinquedos. Né? Eu acho que é uma primeira atividade que muitas vezes hoje em dia nem isso a criança faz dentro de casa. Então, eu acho que tem que estimular desde pequenininho. Né? Assim como a gente faz com a alimentação, a atividade, seja lá como for, e até a atividade física, ela tem que ser desde sempre. Né? Movimentar desde sempre. E olha, gente, quero ler participações que estão chegando e quero convidar você, mande para nós se você já tem, né, se seu filho está passando por esse processo, se você tem alguma dúvida, mande aqui, a gente tem bastante especialista para nos esclarecer. A Valéria, ela diz, estou na luta, meu filho tem 8 anos e pesa 52 quilos, passa com a nutricionista e está desencadeando pressão alta e suspeita de problemas de coração. Olha, gente, muito sério isso. E a Márcia Lima, ela diz, você disse que é a mãe que oferece doce para os filhos. No meu caso, quem interferiu e ainda interfere nos alimentos dos meus filhos são os avós e as tias. Sempre fui de cuidar da alimentação dos meus filhos. Não gosto que tomem refrigerante, mas quando vão para a casa dos avós, não tem jeito. Sempre tem na casa dos meus pais. A gente precisa ter, né? Os avós às vezes falam, na casa dos avós pode tudo. Pode tudo, tá tudo liberado. Eu acho que os avós têm que ter, você avô aí, avó, tem que ter consciência que você está influenciando numa coisa que vai ter um resultado que vai ser negativo. Com certeza. Né? E é muito sério isso. O meu filho, quando era um pouquinho menor, ele inclusive chegou para a avó de uma criança da sala dele e perguntou para ela, você não gosta do seu neto? Nossa! Por que você está dando esse tanto de coisa que não é adequada para ele? Nossa! Então o carinho, né, não precisa ser na forma do alimento. Né? Pode acontecer de outras formas. Às vezes os pais que estão ausentes, que estão o dia inteiro fora, querem agradar a criança dando aquilo que eles sabem que ela mais gosta, para compensar a sua ausência. E os avós também, as pessoas confundem, né, o carinho com o alimento, exatamente o alimento menos recomendado. E pode chamar a vovó para cozinhar, pior, né? Afinal de contas, a gente também tem essa figura, né, da vovó, do vovô, que é justamente assim, ele faz coisas gostosas. Exatamente, faz coisas gostosas. E por que não ir para a cozinha com a vovó? Fazer uma sacolão também, gente, conhecer as coisas, Ela pediu o vovô para ir passear no sacolão, isso, né, Cláudia? Levar e o avô também fazer esse trabalho. Olha, isso aqui é uma goiaba, isso aqui é uma laranja, isso descasca, dá para fazer suco, né? Mostrar a diferença da beterraba para berinjela, né? Que é bem diferente. Faz uma brincadeira com aquilo, né? A gente costuma fazer atividade na escola colocando o alimento dentro de um saco de TNT. Então, um saco colorido e a criança... aquele alimento está fechado lá dentro, uma fruta. Sim, cheirinho. E aí, primeiro, eles vão sentir o cheirinho, eles vão apalpar para tentar sentir se o alimento é duro ou não, perceber o formato, para adivinhar o que é. Gente, a hora que a gente abre aqui, eles estão tão loucos para ver o que é e para experimentar, que faz parte da brincadeira. Então, tem mais crianças juntos, vamos fazer alguma atividade que estimule, né, esse tipo de alimento. E para lembrar que o site, né, para quem quiser saber o site do Movimenta, que é esse trabalho, né, que tem feito com as crianças de corrida, de fantasia, é o desportiva.com.br. Então, se você quer, né, saber mais informações, como é o trabalho, se você não é aqui de Belo Horizonte região, né, que você pode ter esse contato, você pode também entrar em contato e falar como que é feito o trabalho e desenvolver na sua cidade, né, junto às crianças aí do bairro, da rua, dos amiguinhos, vamos fazer aqui também, não é? Eu acho que isso a gente tem que incentivar ainda mais, né, para as crianças também se movimentarem mais. Né, Larissa, eu também queria perguntar, o peso da mãe na gravidez interfere
que seu filho seja obeso? Eu acho que a Nakita até começou a introduzir o assunto ali. Hoje em dia a gente preocupa muito com a questão da gravidez, né? Porque a gente sabe que muitas das doenças são desenvolvidas de forma intrauterina. A gente tem até duas grandes teorias, né? Enfim, não cabe ficar detalhando a pesquisa científica, mas que mostram justamente isso, né? Que muitas das nossas doenças, das doenças do adulto, elas começam lá na barriga da mãe. Então, e mais do que isso, é um processo. Então, a mulher tem que tomar muito cuidado com a alimentação durante a gestação, né? E sim, procurar um nutricionista. Se tiver acima do peso, isso é primordial, porque a gente sabe que mulheres acima do peso têm mais chance de terem filhos obesos e essa obesidade permanecer, né, ao longo da vida. Mas mais do que isso também, depois que a criança nasce, é fundamental o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses, né? A gente também tem uma luta, uma batalha quase diária na nossa área para incentivar as mulheres nesse processo de amamentação até os 6 meses. Ele é primordial. Não introduzir de maneira precoce os alimentos e depois disso também ter muito cuidado com a alimentação complementar da criança. De forma alguma, como a Nakita colocou, oferecer açúcar até 2 anos de idade. Esses alimentos que a gente chama de ultraprocessados, que são super industrializados, isso também não pode de jeito nenhum, isso tem que ser o mais tarde possível. Então, a gente tem histórico de crianças que tomam refrigerante na mamadeira. Isso não pode de forma alguma, né? Então, a gente fala que começa na barriga da mãe e é todo um processo, né, que acontece ao longo da primeira infância. Então, assim, é fundamental. É importante, eu acho, também falar a questão do ganho de peso adequado durante a gestação, né? Não ser um peso excessivo. Não comer para 2, né, Nakita? Exatamente, que tem essa lenda urbana, né? Eu queria que na gestação tem que comer para 2 pessoas, ou se é gêmeos, então, olhe lá. Mas existe um ganho de peso adequado, um padrão estimado, né? Tem que ser acompanhado mesmo. Exatamente. E só para complementar essa questão da gestação, eu também acompanho gestante, a bandeira da criança, depois eu posso contar por que essa se tornou uma bandeira, mas a criança vai já desenvolvendo o paladar, ela consegue, tem estudos que mostram que no ventre materno ela já começa a desenvolver o paladar para alguns alimentos. Pois é, se a mãe toma refrigerante, a criança já vai nascer, vamos dizer assim, viciada. Isso, né? E se ela não tem o costume de comer frutas, verduras, legumes na gestação, a dificuldade que ela vai enfrentar para querer que a criança coma isso depois vai ser pior, entendeu? Vai ser mais difícil. Então, além do exemplo, né, já tem a percepção dos sabores enquanto a criança está sendo gerada. Gente, só explicando que esse documentário, que já citei várias vezes aqui no Manhã Viva, o site, né, o link do vídeo está no Facebook do Manhã Viva. Então, se você se interessar, é muito interessante, principalmente você que é mãe, que está aí, né, introduzindo a alimentação do seu filho, né, que chama Além do Peso. É muito interessante, que tem a parte 1, também tem a parte 2, e vale a pena você ler, tá bom? Entre lá no nosso Facebook, você vai ver o link e assista, divulgue também nas suas redes sociais para os seus amigos, né, que é muito importante. Nós vamos para um brevíssimo intervalo, aqui hoje está rapidinho e já voltamos falando sobre obesidade infantil e aguardo sua participação, hein? Até já! Manhã Viva de volta, e nós queremos convidar você a viver uma experiência de Pentecostes, uma experiência com o Espírito Santo. Lá na nossa sede em Cachoeira Paulista vai estar acontecendo o acampamento de Pentecostes dos dias 18 a 20 de maio. Terá a presença do Padre Bruno Costa, Padre Fábio Camagos, Padre Roger Luiz, Márcio Mendes e Alexandre Oliveira. Então, é uma grande oportunidade. Para mais informações, entre no site eventos.cançãonova.com. E já quero ler uma participação aqui, graças a Deus o povo começou a participar. Participe mesmo, partilhe a sua experiência, ou até mesmo se você não está conseguindo, né, que seu filho tenha uma alimentação saudável, precisa de ajuda, mande aqui para nós. A Márcia Braga diz assim: ótima colocação para os avós, viu, Cláudia? Sou avó de primeira viagem, mas pretendo ajudar meus filhos na educação das minhas netas, tanto na atividade física, pois sou professora de educação física e gosto muito de brincar com elas.
E quanto na alimentação também. Muito bom programa. Obrigada, viu, Márcia? Também a Joyce Azevedo, ela diz: bom dia, sou Joyce de Pernambuco, tenho um pequeno filho de 2 anos. Descobrimos que ele tem intolerância à lactose desde cedo. Sempre cuidei da sua alimentação, ele ama frutas, legumes e verduras, mas os avós e o pai interferem muito em sua alimentação, falando que frescura e de vez em quando pode sim. Sofro horrores. Olha a partilha da Joyce. O que você diz para ela também, Cláudia? Vai em frente e coloque eles para pensarem mais. Vê se você coloca o vídeo do Muito Além do Peso, que a Rose falou, que está no Facebook do programa. E vamos discutir melhor esse assunto. É verdade. Ô, Cláudia, eu gostaria que você partilhasse também o movimento infantil, como que é? BH, já confundi, já tô... BH pela Infância. BH pela Infância. É um movimento que nós criamos no final do ano passado para discutir a alimentação infantil, para discutir os espaços da cidade, que a gente quer que tenha espaços melhores para as crianças brincarem, para discutir educação. E nós vamos fazer o nosso primeiro circuito, Infância em Consumo. Olha que bacana. No próximo dia 26 de maio, na Escola da Serra. São poucas inscrições, as inscrições ainda estão abertas. Pode entrar no nosso site www.bhpelainfancia.com.br. Vem participar com a gente. Olha, gente, aproveita a oportunidade, viu? Você, papai, mamãe, vovô, vovó, para os seus filhos participarem dessas atividades, né? Nós estamos falando da obesidade, para os seus filhos saírem do sedentarismo, né? E começarem até essa prática da atividade física, que hoje em dia está muito pouco, né? Da atividade física e da alimentação saudável. E da alimentação, falando até que é frescura. Não é frescura, né? Quero ver depois lá no hospital, internado, tomando remédio, você vai falar que é frescura. Aí já é muito tarde, né, Cláudia? A gente tem que buscar o equilíbrio, né? Eu atendo pessoas de todas as faixas etárias, e a gente vê que, às vezes, para as crianças, eles querem liberar tudo. Aí a criança deixa comer o que quiser, né? Não trabalha a formação do hábito alimentar. E quando chega na adolescência ou na vida adulta, aí entra para uma outra questão muito séria também, que são as dietas da moda. Começa a cortar carboidrato, corta glúten, corta várias coisas que não deveriam ser cortadas. Então, é 8 ou 80. E a gente não é a favor desse tipo de conduta. Depois, se tirar de uma vez, futuramente, pode até desenvolver uma compulsão, né, Cláudia? A tirada do carboidrato, por exemplo, é um erro seríssimo e que tem consequências muito graves, porque a pessoa perde peso, mas, na verdade, ela está perdendo músculo e água. Né? Então, o organismo dela não entende aquela mudança errada que ela fez, e quando ela volta a comer, ela ganha peso além do que ela tinha antes. Então, é sempre a busca do equilíbrio, com a presença de um profissional sério, dedicado, que no caso da questão alimentar é o nutricionista. Pois é. Nós estamos aqui, né, Cláudia, com alguns produtos, né, para você. Aqui nós estamos com produtos in natura. Aqui é o processado e o ultraprocessado. Eu vou mostrar aqui rapidamente. Esse aqui é o guia alimentar da população brasileira, que hoje é modelo para o mundo afora. É um guia muito interessante e tem acesso, tá? Como que a gente pode ir? Pelo Ministério da Saúde, ou se você colocar no site de busca, Guia Alimentar da População Brasileira, ele está acessível, você pode baixar em PDF, e é muito interessante, é uma recomendação para toda a população, tá? Quem não tem essa facilidade, às vezes com o computador, pode pedir alguém para baixar e mandar imprimir, né?
para a pessoa ter mais em mãos. Tem gente que ainda prefere isso, gosta né? do papel, né? Fazer um livro, né? Isso. Como e aqui. O principal dele é a nova classificação dos alimentos, de acordo com o processamento desses alimentos. Então, a gente tem né, as recomendações de ter como a base da nossa alimentação o que a gente chama dos alimentos in natura. Aqui eu trouxe in natura o milho e a goiaba, né? E reduzir o consumo dos que a gente chama de processados, que tiveram um leve processamento. Então, um pequeno acréscimo por exemplo, de sódio, de sal, de açúcar, mas uma coisa menor, e evitar os que a gente chama de ultraprocessados, que são os alimentos industrializados, que têm um teor altíssimo de sódio ou de açúcar, de gorduras e de outros conservantes e especialmente também de realçadores de sabor. Corantes. Então, de corantes, eles são altamente palatáveis. Então, o gosto dele é muito mais forte. Então, estimula o consumo, né? Inclusive, esses alimentos que a gente chama de muito palatáveis, eles atrapalham o nosso controle da nossa saciedade. A gente perde esse parâmetro. Então, a gente come em quantidades muito maiores. E a gente não sabe a hora de parar, né? Não sabe. Quanto mais come, quer comer, né? Exatamente. É isso que eles querem, né? Porque a gente vai estar consumindo, mais, né? Que a gente compre mais. É verdade. Aqui, ó, a gente tem uma comparação do valor calórico desses alimentos. Então, o milho in natura, uma espiga tem em torno de 80 quilocalorias. Aqui está mostrando que uma lata, aí no caso de uma xícara, tem em torno de 157 quilocalorias. Quase e aqui, esse pacotinho que também diz que é milho, mas na verdade isso a gente não pode chamar de alimento, tá? É um produto que tem o mínimo do um aroma nutriente, e não é um alimento de verdade, né? Então aqui já temos no pacote de 59 gramas, 261 quilocalorias, tá? Olha só, Eu vou fazer a comparação agora em 100 gramas de cada produto. Em 100 gramas do milho, são 86 quilocalorias. Em 100 gramas do milho enlatado, passa para 120. Em 100 gramas desse alimento industrializado, passa para 444 quilocalorias. Meu Deus do céu, é muita caloria. Bom, mais do que a caloria, eu vou pegar um nutriente para falar, que é o sódio, né? O sódio, aqui a gente tem, eu vou pegar o papel porque... Pode pegar aí, sua colinha. Eu não coloquei o sódio, não está aqui. Mas vou colocar só a quantidade de sal que tem nesse alimento, nesse pacotinho. Se vocês prestarem atenção, aqui embaixo ele fala uma porção de 29 gramas. Na verdade, essa porção, esse pacote tem 59. Então, não se deixe enganar pelo que está escrito aqui, né? E aqui a gente tem... Nesse pacote, nós temos de sódio, dá licença, 408 miligramas de sódio nesse pacote aqui. Meu Deus, é muito sal, hein? Se a gente for comparar, né, as recomendações de sódio são para criança de 1 a 3 anos, 1 grama por dia. Nossa Senhora. Para crianças de 4 a 8 anos, 1,2 miligramas por dia. E para adultos, homens e mulheres, entre 1,5 e 2,3 gramas por dia. Você imagina que num pacote desse, que é um pacote pequenininho... Já comeu para muitos anos, sal para muitos anos. Pois é, e o sal tem efeito cumulativo no nosso organismo. Meses, aliás. Então é muito sério.
né? A gente tem que prestar atenção nessas E isso coisas. que leva a criança depois a desenvolver uma pressão alta, né, o inchaço, né, por causa do consumo do sódio. E às vezes a criança vai comer só um pacotinho pequeno, né? Vai querer os muito pacotes mais. cada vez estão maiores, né? A gente já tem visto pacotes desse tamanho. Pois é. Então é o que acontecia, né? Eu, quando eu era criança, tinha pipoca, era um saquinho de pipoca. Bem pequenininho. Pequenininho, que às vezes a gente comia depois da missa, lá no pipoqueiro que fez na hora. Hoje não, hoje são baldes cada vez maiores. E às vezes assim você ainda tudo pode vai crescer. repor, né? Você compra ali, depois tem um refil. Você pode pôr mais, tanto da pipoca como do refrigerante. Isso. Pode repetir. Agora, vindo para o lado de cá, né, a gente também tem aqui a fruta in natura, a processada, que é uma fruta em calda, e o ultraprocessado, que é o saquinho lá para fazer o suco. Vamos fazer suco de verdade, gente? Vamos usar a fruta, Vamos fazer né? uma limonada, vamos bater uma fruta no liquidificador. É tão fácil, é tão simples. Para que a gente vai... E também algo interessante, né? Nas refeições, evitar líquido. Você falava para mim algo interessante que eu não sabia. Fala aí para o nosso telespectador a questão de tomar o refrigerante, o suco, até água durante uma refeição. Bom, eu vou falar um pouco mais do que isso. No guia, a gente tem uma parte muito importante falando sobre o ato de comer, né? Então, a nossa forma de comer. Vamos voltar a comer sentado à mesa. É tão importante a gente comer sentado à mesa, junto com a família, junto com as pessoas do nosso convívio, né? Vamos comer devagar. Eu tenho vontade de criar um garfo que ele esquenta se você ficar com ele muito tempo na mão. Porque a pessoa tem que ter tempo de mastigar, larga o garfo, mastiga tranquilamente para ela conseguir se sentir saciada. E diz que tem que contar, né? Quantas mastigações você está fazendo. Eu não concordo com esse negócio de contar, não, porque fica um negócio chato, né? Mas colocou na boca uma garfada por vez, mastiga até sentir que o alimento está triturado e umidificado. Essa hora é a hora de engolir. Porque o nosso estômago, ele não tem dente. Né? E o nosso sistema, aparelho digestivo, ele funciona como uma linha de produção. Cada parte tem que fazer, cada órgão tem que fazer a sua parte. Então, a mastigação e a umidificação do alimento é na boca. Para que a hora que ele chegue no estômago, ele tenha uma digestão melhor, mais tranquila. E até isso é importante na absorção dos nutrientes. Então, a hora que ele está tomando Agora, líquido... com relação ao líquido, o que acontece? Às vezes a pessoa come e bebe. Come e bebe. Ela lava a língua. Lavando a língua. A língua, ela em contato com o alimento, ela manda para o nosso cérebro uma mensagem. Legal, já deu, tá bom. Mas quando a gente vai lavando a língua, a gente atrapalha essa sensação de perceber a hora que a gente está saciado. E além disso, uma quantidade grande de líquido junto com a comida no seu estômago, ela vai diluir as enzimas de digestão e vai fazer com que você precise de mais enzimas digestivas. Gente, então não é legal. Interessante, viu? Então eu não sou radical de falar não toma nada. Se você tem o hábito de tomar, às vezes 2 copos, passa para 1. Se você toma 1, diminui um pouquinho, deixa para o final e escolha melhor as coisas que você também está bebendo. Com certeza. Vamos voltar aqui para a nossa sala de entrevista? Nós já estamos, o programa rapidinho aqui, estamos chegando no final do programa, mas depois a gente vai combinar de vocês voltarem, a gente conversar mais sobre este assunto, né? E eu gostaria que vocês deixassem, então, a mensagem, né, final para as mães, para as avós, né? Para os avós que estão nos assistindo, para ter esse cuidado com seus filhos, com seus netos. Na verdade, eu acho que a alimentação é uma ótima oportunidade, né? Inclusive para reunir a família, como a gente já falou. Então, incluir mesmo a criança em todos os momentos e fazer disso um prazer,
Na verdade, a gente precisa romper a ideia que a praticidade hoje é tudo na vida, né? Então, colocar um pouco a mão na massa, como a Nakita falou. A Nakita não gastou nem 10 minutos, praticamente, para fazer um biscoito, uma coisa prazerosa, né? Que pode ser um programa de sábado à tarde, até para isso, para a criança, né, ter um momento ali de discussão com a família, entender um pouco dos ingredientes. Então, eu acho que o colocar para fazer e aproveitar, né, essa oportunidade para depois sentar à mesa, né, tomar um leite ali com um biscoitinho, né, de preferência sem nada. Olha que gostoso, né? A gente tomar um lanche com aquilo que nós fizemos. Com aquilo que você fez. Então, acho que valorizar esses momentos, eu acho que isso hoje em dia é muito importante nessa alegação nossa de falta de tempo para tudo, né? A gente ter a alimentação como refúgio para o prazer é muito bom. Eu acho que a gente precisa disso nos dias atuais. Eu acho que é a mensagem que fica para o papai, para a mamãe, para o vovô e para a vovó, e assim, para todos os amiguinhos, né? Então, eu acho que é disso. Eu acho que é de tornar a alimentação um momento prazeroso. Muito bem. E você, Cláudia? Eu quero convidar as pessoas a fazerem as pazes com a alimentação, né? E que elas pensem já nas crianças pequenas, como é importante a formação dos bons hábitos alimentares. E depois, nos adultos, por favor, não façam essas dietas malucas. Vamos buscar o equilíbrio, né? Sem sair cortando tudo. Vamos ter a felicidade de comer bem. Comer é muito bom, né? E a gente precisa pensar que isso também é uma maneira de ser feliz, comer bem. E aproveitar também, né, além de fazer comida, fazer uma hortinha em casa, um quadradinho de terra que tiver, ou se morar em apartamento. Hoje tem jeito de fazer naquelas garrafas PETs. Né? A gente viu uma horta maravilhosa numa escola aqui em Belo Horizonte. No corredor da escola tinham garrafas e uma horta maravilhosa. Suspensa, né? Isso. Olha que legal, viu, gente? Várias dicas e ideias para você começar uma alimentação saudável. Quero agradecer a Nakita. Obrigada, viu, Nakita? Depois a gente vai continuar comendo esses biscoitinhos maravilhosos. Podem ir. Obrigada, Larissa, pela sua presença. Obrigada, Cláudia, também pelas dicas, pela participação. E obrigada a você que esteve conosco. Um grande abraço e até amanhã, hein? 9h30 estaremos aqui com Manhã Viva. Fique com Deus. Tchau. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.